boa noite de novo, louvado seja o Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aí do nosso livro 40 lições essenciais para a vida cristã. Muito obrigado, agradeço cada aluno, aluna, irmão, irmã, amigo, amiga, todos que têm assistido e visto os vídeos. Quero encorajá-los de novo, né? Quem ainda não é inscrito a se inscrever e quem já é inscrito a ajudar a divulgar esses vídeos aí falando da palavra de Deus. O título da lição agora é a lição 12, e o título é A Redenção Judicial, a reação do homem à obra redentora do Deus triuno, : crer. Crer é receber e ocorre ao ouvir a palavra. Quando a palavra da fé é pregada e nós a ouvimos, sentimos que o evangelho é maravilhoso e o Senhor Jesus é desejável. Assim surge em nós o desejo de crer nele e recebê-lo. Esse desejo não estava em nós antes, mas entrou em nós juntamente com a palavra da fé. Esse desejo, portanto, é a fé e é gerado em nós pelo Espírito e pela palavra. O resultado é que somos salvos pela fé. Agora, essa palavra da fé está em nossa boca e em nosso coração. O coração é o órgão espiritual usado para crer. É com o coração que cremos. Quando a palavra toca nosso coração, gera nele o desejo de crer. Por isso é preciso ter um coração macio, não endurecido, a fim de que a palavra entre nele e dê fruto. Assim como a semente na parábola do semeador em Mateus 13, né? Caiu no coração bom, ela deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1, né? A relação com o Espírito. Letra A. O Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículos 7 e 8. O Espírito perscruta o interior do homem, levando-o a perceber sua condição, a fim de conduzi-lo ao arrependimento para crer, tal qual a mulher que acende uma candeia procurando a dracma perdida. Lucas 15, de 8 a 10, Marcos 1, 15. O Espírito busca os eleitos de Deus e os santifica, para que creiam e recebam a aplicação do sangue. 1 Pedro 1, 2. O Espírito traz a salvação. Atos 2, 17 a 21. Ponto 2. A relação com o coração e o espírito humano. O coração, que inclui a consciência, uma função do espírito humano, é o órgão que usamos para crer. Romanos 2,15, Romanos 10, 9 e 10. O espírito é o órgão que usamos para contatar e receber Deus, Espírito, como a palavra. João 6,63, João 4,24, João 1,12, Efésios 6, 17 e 18. O significado de crer e sua relação com a fé. Hebreus 11, versículo 1. A fé, no seu aspecto subjetivo, corresponde ao ato de crer, que é o mesmo que receber. João 1,12. A fé é a certeza, a substantificação de coisas que se esperam. Hebreus 11, 1, parte A. A fé torna real o fato espiritual. Tudo o que Cristo realizou é um fato espiritual, que é tornado real quando cremos. As coisas que se esperam dizem respeito à nossa esperança da glória em Cristo. Efésios 1, 18, Colossenses 1, 27, Romanos 8, 23 a 25. Os incrédulos não têm esperança. Efésios 2, 12, 1 Tessalonicenses 4, 13. A fé é a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, 1, parte B. A expressão coisas que se esperam corresponde a fatos que se não veem. Romanos 8, 24 e 25. As coisas que se não veem são eternas e espirituais. 2 Coríntios 4, 18. Devemos andar por fé. 2 Coríntios 5, 7. A fé e o ato de crer estão relacionados com a palavra de Deus. Romanos 10, de 4 a 17. Eu acho que isso aqui é bom a gente ler, né? 2 Coríntios 4, 13. A gente vai ler Romanos, 2 Coríntios 4 e Hebreus 11, tá bom? A fé vem ouvindo-se a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Confirmamos o fato espiritual falando, confessando a palavra de Deus. Romanos 10, de 8 a 10. 2 Coríntios 4, 13. A fé salvadora está relacionada com o invocar do nome do Senhor. Atos 2, 17 a 21, Romanos 10, 12, 13. O resultado de crer, somos salvos pela fé. Hebreus 2, 8. Efésios 2, 8, falei besteira.
Somos salvos pela fé, Efésios 2:8. Experimentamos a redenção judicial como base para o desenvolvimento da salvação orgânica. Somos perdoados pelo sangue de Cristo, Efésios 1:17, Hebreus 9:22, 1 João 1:8-9. Eu acho que a gente pode ler Hebreus, além do 11, alguns versículos, Hebreus 9 e 1 João a gente pode ler. E Romanos 10, é óbvio, né? Os registros dos pecados são lavados pelo Espírito, 1 Coríntios 6:11. Somos reconciliados com Deus, Romanos 5:1. Romanos 5:1 e 10, a parte A. Colossenses 1:20-22. Somos justificados e santificados posicionalmente, 1 Coríntios 6:11. Então vamos lá ler o que nós combinamos. Romanos 10, né? Vamos ler 10 do 3 até o 17. 2 Coríntios 4:18. Aí a gente lê Hebreus 11. E a gente lê Hebreus 9 e 1 João 1, tá bom? Vamos começar lendo Romanos 10. Ó, Romanos 10, do 3 até o 17, né? Essa porção é riquíssima, né? Ó, aqui diz o seguinte: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Maravilhoso, né? 2 Coríntios 2, versículo... Não, 2 Coríntios 4:18. 2 Coríntios 4:18, vamos lá. Cheguei. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Isso é maravilhoso. E agora vamos ler Hebreus 11, alguns versículos, depois vamos ler Hebreus 9:22, e aí 1 João 1, versículo 8 e 9. Hebreus 11, do 1 até o 4, pelo menos, tá bom? 1 até o 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha que rico. Agora vamos ler Hebreus 9:22. Por último, a gente lê 1 João 1, 8 e 9. Hebreus 9:22. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados aqui, né? 1 João 1, 8, 9. Opa, já cheguei. Ó, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse ponto é muito rico, né? Porque a gente viu lá em Romanos
que com o coração se crê a respeito da justiça. Então, toda vez que eu peco, e não é porque eu quero, é porque o pecado habita no homem, né? Eu estou, de certa maneira, sendo injusto, tá certo? E aí eu preciso do sangue de Jesus. E a gente não tem que ter vergonha de confessar pecado. Se a gente pecou contra as pessoas, confessa para as pessoas. Se pecou contra Deus, confessa para Deus, tá certo? O importante, galera, é fazer a vontade de Deus. Essa é a melhor coisa que o ser humano pode fazer nessa terra. Deus abençoe a todos nós. Boa noite.